porque pesquisas estimam que de 15 a 20% apenas dos islâmicos sejam extremistas, sejam fundamentalistas, sejam radicais. Mas se você fizer essa conta, são 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. Se 20% for radical, nós estamos falando de 320 milhões de extremistas. Então não é um número para se desprezar. Aí você tem o Pew Research Center, é um instituto de pesquisa americano, que ele avalia e analisa fatos que têm chance de causar impactos globais. E ele diz, por exemplo, que a religião que mais cresce no mundo é o Islã e por alguns motivos específicos. Então o islamismo, ele tem como o evangélico, ele tem o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar as pessoas. Essa foi a ordenança de Jesus aos apóstolos, essa é a grande comissão, é a grande razão de ser da igreja. Vocês não vão ficar apenas em Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria, vocês vão para os confins da terra. E aí você pega aquele time que ele formou de 12 menos um, que era Judas, mas depois Paulo, e você vê que eles se organizaram para realmente se expandir. Você pega Tomé, um apóstolo, ele foi parar na Índia, ele levou o evangelho até a Índia. Você pega os outros apóstolos, todos eles viajaram, todos eles se dedicaram a sua vida nessa expansão. Então, da mesma forma que o cristianismo ele está sobre esse mandamento, só que a diferença é que ele vai no amor, ele prega o amor, ele vai pregar o evangelho e vai te dar a opção de acreditar nisso ou não. Os islâmicos estão debaixo dessa mesma missão. Então, o islamismo radical, ele crê que o Islã tem que ser a única religião do mundo. Então, com isso, qualquer outro líder religioso ou qualquer outro membro de qualquer outra religião que não seja o Islã se torna o infiel. Então, o judeu é o infiel, mas o cristão também é o infiel. As maiores perseguições a cristãos que hoje acontecem no mundo são imprimidas por extremistas radicais islâmicos. Na Índia, eu te contei aqui em off que queimam igrejas. Nós temos uma igreja em Bangalore, na Índia, e mais alguns missionários em algumas outras cidades. Então tem fases que eles mandam notícias. Queimaram 200 igrejas na Índia. Então quem são esses? São os islâmicos fundamentalistas. Eles não toleram a presença de outras religiões. Só que aí você tem uma visão interessante, porque você fala, cara, como que isso vai acontecer no longo prazo? Que papel que isso teria nesse cenário escatológico? Você fala, poxa, o islamismo tem crescido como a maior religião que cresce no mundo. A partir do quê? Você tem primeiro as imigrações, então você pega a Europa hoje está quase islamizada. Na França, cada 5 franceses, um é islâmico. Então como esse fenômeno está ocorrendo? Porque não era a religião oficial de nenhum desses países, todos eles eram cristãos. Então como que o Islã está ganhando tanta força assim na Europa, nesses países? E aí essa pesquisa explica, uma pesquisa que inclusive foi reportada pela revista Exame em março de 2017, ela explica que pela taxa de fertilidade, os islâmicos estão conseguindo transformar as culturas das nações. Então como é que é isso? Se você pega mulheres muçulmanas, elas têm uma taxa de fertilidade muito superior às outras. Então você pega, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, a taxa de fertilidade é 1,3. Natalidade. Fertilidade e natalidade acaba dando na mesma. Eu tive essa dúvida e eu fui pesquisar e o termo oficial é fertilidade. Por isso que eu estou usando fertilidade. Então eles têm 1,8. França é 1,8. A média, tá. E do... Inglaterra é 1,3. Espanha é 1,1. Holanda é 1,1. Tá envelhecido, né? São países envelhecidos. Está envelhecido e, em contrapartida, os islâmicos que estão migrando para lá, a média deles é 8,1. 8,1. Na média. Na média na Europa. Em outros lugares do mundo, a média total dá 3,1, enquanto as outras mulheres no mundo é 2,1, que já é superior. E o que é preocupante? Para você manter uma cultura, você não consegue fazê-la por mais de 25 anos se você não tiver essa taxa de fertilidade acima de 2,3. Você não consegue manter essa cultura. Se essa taxa de fertilidade cai para 1,8, essa reversão fica impossível. Nunca mais aquela cultura vai voltar. E o que está acontecendo agora? Então pensa, eu casei, eu tive um filho. Aí o meu filho casou
e ele teve só mais um filho. Então eu tenho 4 avós para um neto, esse neto só teve mais um. Então isso na terceira geração eu já tenho 1/4 das pessoas que eu tinha na geração dos avós. Isso vai encolhendo a população. E isso vai encolhendo também a cultura. Então esses países tradicionalmente cristãos, com a sua cultura própria, eles vão sendo islamizados, a sua cultura vai sendo transformada. E essa é uma estratégia que tem funcionado muito, porque você pega, por exemplo, Índia, a previsão é que na Índia, 2050, haja o maior país islâmico do planeta. Você pega o próprio Estados Unidos, a previsão é que o número de islâmicos cresçam bastante, mas na Europa, em algum tempo, talvez 2050 também, o Islã seja a maioria em alguns desses países. E aí que transformações além das culturais vão acontecer? Se existe realmente essa fome por proselitismo, se eu não consigo tolerar outras religiões, se eu não consigo tolerar outras formas de pensar, se eu não consigo tolerar outras culturas, onde que isso vai terminar? Então também é importante, não são todos os islâmicos que têm essa impressão, não são todos extremistas. Essa pesquisa ela também avaliou a percepção de islâmicos em relação a grupos como o Estado Islâmico. E aí você pega, por exemplo, no Líbano, 100% dos entrevistados islâmicos são contra o terrorismo do Estado Islâmico. Na Jordânia, 94% dos islâmicos foram contra. Só na Nigéria, que é a casa do Boko Haram, que 14% apenas foi a favor. Mas então a massiva maioria dos islâmicos são contrários a esse tipo de investida.